O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele sancionou a Lei 14.307 deste ano de 2022 e que atualiza as coberturas de saúde suplementar. É uma iniciativa que define regras para a incorporação de novos tratamentos pelos planos e seguros de saúde. Esse é um assunto que nós vamos tratar a partir de agora com um dos mais respeitáveis advogados, especialista em direito médico aqui no estado de Alagoas, doutor Juliano Pessoa, a quem eu agradeço, viu, doutor, por estar conosco, ajudar a população, a ouvinte do CBN Maceió, a saber do significado dessa sanção, que é que vai, na prática, modificar a vida dessas pessoas. Um bom dia, doutor. Bom dia, Elias. É uma satisfação mais uma vez participar do CBN Maceió. Bom dia a todos que nos ouvem. E realmente eu diria que essa lei traz um avanço significativo em relação, principalmente, ao prazo de atualização que a ANS passará a ter a partir de agora, para trazer mais agilidade lá na ponta para esse paciente que necessita efetivamente tanto de tratamentos como de novas tecnologias que vão chegando. E antes, esse prazo, Elias, para que os ouvintes entendam, era de 2 anos, ou seja, a ANS, a cada 2 anos, parava para atualizar o rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde. Com esta lei, este prazo passa a ser de 180 dias. Se nós nos referirmos aos medicamentos e procedimentos, tratamentos orais para o câncer, por exemplo, este prazo previsto na lei é ainda mais curto, são 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60. Então, de fato, a gente pode afirmar aqui que essa lei traz um avanço muito importante e que trará o benefício lá na ponta para o paciente de ter mais agilidade para que eles tenham acesso a esses tratamentos que vão chegando aí com o avanço da medicina. Olha só, gente, era uma dificuldade muito grande. Os pacientes que precisavam, né, de determinada medicação, de determinado procedimento, ficava olhando apenas pela janela aquela paisagem e o braço não alcançava. E é também uma angústia para os operadores de direito, que estão tentando fazer com que esse braço seja mais longo para alcançar. Agora a gente sai de uma janela para uma porta, doutor? Eu diria que é um avanço realmente importante. Espera-se que a ANS cumpra rigorosamente o que está lá em texto de lei, até porque, Elisa, a lei ela traz uma previsão muito interessante. No passado, como eu disse, 2 anos para se atualizar o rol. Mas muitas vezes esse procedimento iniciava e não tinha prazo para ser finalizado. Ainda tinha esse grande detalhe. Hoje não. A lei prevê que este prazo, se ele não for cumprido pela agência, aquele procedimento ou aquele medicamento será automaticamente incorporado no rol de cobertura obrigatória. E digo mais, aquele paciente que se beneficiar neste período onde ela estava silente, ou seja, onde ela não se manifestava, mesmo que a agência, em momento posterior, se manifeste contrariamente à inclusão daquele medicamento, daquele procedimento, o paciente que já vinha fazendo uso e se beneficiando com ele não deixará de se beneficiar. Isso traz uma pressão para que a ANS, de fato, entregue lá na ponta para o paciente, que é quem é o beneficiário e usuário desse serviço, a agilidade que ele necessita por uma questão de saúde. Olha, tudo isso, naturalmente, tem como a base, a pedra fundamental, a decisão médica, não é, doutor Juliano? O médico que está atualizado, está sabendo que a Agência de Vigilância Sanitária já aprovou, ou seja, o medicamento ou o procedimento, ele tem uma eficácia muito maior do que outros. Eu sei, vou prescrever, e antes você tinha dificuldade de acessar, agora isso tudo fica de uma certa forma mais possível. Você toca num ponto importante que é essa correlação, vamos dizer assim, essa ligação entre a ANS e a Anvisa. Por quê? A lei prevê que aqueles procedimentos e medicamentos que serão incluídos pela Conitec na lista de dispensação do SUS automaticamente passarão a fazer parte do rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde em até 30 dias. Então nós teremos aí essa interligação entre a saúde pública e a saúde privada, passando com que as pessoas tenham acesso de forma o mais rapidamente possível, porque existia sim, antes, como você bem menciona, casos de a Anvisa aprovar,
muitas vezes fazer parte da lista de dispensação do SUS e ainda não fazer parte do rol de cobertura obrigatória das operadoras, porque ainda não tinha chegado aquele período de atualização. Então, com essa brevidade agora no prazo e essa obrigatoriedade de inclusão automática, naturalmente o paciente terá mais tranquilidade e o profissional médico também de dispor ali das substâncias que ele acredita que fará mais jus ao que o paciente necessita naquele caso concreto. Câncer já tinha um tratamento diferenciado até na Receita Federal. Doutor Juliano, era preciso que a gente abrisse os olhos, isso não poderia ser. Quem tem câncer não tem tempo. Tempo é uma coisa extremamente cruel quando se é tratado da forma como vinha sendo até então. Exato, Elias, e essa legislação, a 14.307, ela recepciona esses casos. Tratamentos orais contra o câncer também são obrigatórios agora por parte das operadoras de saúde e vale ressaltar, existem prazos. Quando da prescrição por parte do profissional médico, a operadora terá até 10 dias para entregar diretamente ao paciente ou ao seu representante legal este medicamento. Além disso, ela terá que também, de forma muito clara e muito acessível, né, porque o paciente é leigo, informar como é que ele fará uso daquela medicação, como é que ele irá condicionar aquela medicação e como é que ele fará o descarte, caso necessário, lá na frente. Então, tudo isso terá que ser muito bem explicado pela operadora de saúde. É ela que tem este dever e esta responsabilidade de não só assistir este paciente dentro deste prazo, como também orientá-lo de todo o uso e manuseio daquela droga ali em sua residência. Olha, e aí são duas situações que precisam de muita cautela, muito cuidado, muita responsabilidade, muita ética por parte dos profissionais e muita informação por parte dos familiares, principalmente dos familiares, diz respeito a quando é que a gente deve estar em domicílio com o medicamento oral e quando é que a gente vai estar devidamente internado. Eu sou um ferrenho defensor, sempre, de que o profissional médico precisa ter a seu dispor ali todo o arsenal necessário para que ele, em contrapartida, verifique a necessidade daquele paciente, no caso concreto dele, individualizando o tratamento, e ele possa encaminhá-lo para o que é melhor para aquele paciente. Se é o tratamento oral na sua residência, que ele tenha a seu dispor isto, se ele precisa em alguns momentos intercalar com internamentos no hospital para poder ter um suporte mais preciso ali, rápido por parte da equipe, que ele assim também tenha, mas que não haja obstáculos no transcorrer desse tratamento. Esse aqui é o detalhe. Como você destacou, esse paciente ele corre contra o tempo literalmente. É uma doença muito agressiva, muito ágil e qualquer intervalo de tempo que haja suspensão daquele tratamento, muitas vezes o prejuízo é gigantesco para esse paciente. Então é isso que não se concebe. Então, que as operadoras cumpram o seu papel de forma responsável e consciente e assistam os pacientes, os beneficiários, de acordo com a recomendação do médico assistente, especialista e quem, de fato, sabe qual é a necessidade daquele paciente. Doutor Juliano, apenas para quem está fora aí das operadoras, para quem está no Sistema Único de Saúde, a batuta é a mesma? Aí dá em Chique e dá em Francisco também? Olha, em tese sim, né? A Constituição prevê que o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, assista integralmente a população. Infelizmente, na prática, o SUS ele tem uma morosidade maior, uma burocracia maior. Então, infelizmente, os pacientes terminam tendo assistências distintas. Nós temos, sim, medicamentos que assistem as pessoas acometidas com neoplasia maligna, com câncer no SUS, mas a gente não tem essa diversidade maior de assistência como deveria ter. Infelizmente, esses pacientes, quando necessitam de algo que foi recentemente aprovado, que é algo novo no mercado, mas que se demonstra muito mais eficaz do que está lá na dispensação do SUS, eles terminam, infelizmente, tendo que recorrer ao Poder Judiciário para
pedir que o Estado seja compelido, seja obrigado a assisti-lo com aquela medicação, mas nós temos vários outros regramentos, né, Liz? Ele precisa demonstrar que ele não pode adquirir o medicamento por conta própria, ele precisa demonstrar que aquele que está disponível na lista do SUS não oferece o resultado que ele necessita, no caso dele, para que ele possa pleitear um medicamento que não esteja contido ali naquela lista. Lembrando a todos de que esses remédios não estarão, pelo menos por enquanto, disponíveis nas farmácias, né? Isso vai ter que ser prescrito pelo seu médico, e o plano de saúde agora está obrigado a cumprir dentro do prazo legal com aquilo que foi prescrito pelo médico. Atenção, senhores médicos, sejam os mais clarividentes possíveis nas suas pretensões. E é importante falar dessa questão da obrigação, porque aquele paciente que se deparar com algum obstáculo por parte da sua operadora, é importante que imediatamente ele reporte esse caso para a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, abrindo uma reclamação e levando essa informação para que a agência tenha ciência e tome as medidas cabíveis. Doutor Juliano Pessoa, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Ótimo dia, ótima semana para o senhor. Eu que agradeço, bom dia para todos.